Uhum. Olá, boa tarde, sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos a mais um webinar da Drummond Advisors. Eu sou o Lucas Couto, representando aqui o time de comunicação da Drummond Advisors, e é sempre um prazer recebê-las e recebê-los em mais uma apresentação ao vivo da Drummond. Hoje com o tema Como se adequar às regras trabalhistas e migratória nos Estados Unidos de Donald Trump. Como vocês podem ver na tela, nós temos nosso sócio Pedro Drummond, ao lado também de Chris Costa, advogado sênior de imigração, e uma convidada mais do que especial, Annelise Daniele, perdão, founder do HR Club, que nos ajudou a coordenar este webinar. Bom, antes de passar a palavra para os nossos speakers, eu quero agradecer todo mundo mais uma vez pela inscrição, pelo tempo que vocês estão dedicando a Drummond e ao HR Club neste webinar e dar um recado de que este é um webinar dinâmico, feito para vocês e com vocês. Fiquem à vontade para enviar perguntas para os nossos speakers via Q&A, façam suas perguntas, tirem suas dúvidas e participem deste webinar conosco. Bom, dito isso, acho que a gente já pode começar com o conteúdo. Pedro, boa tarde, seja muito bem-vindo a mais um webinar. O palco é seu, meu amigo. Obrigado, Lucas. Muito obrigado. Aí como você falou, esse webinar está sendo feito em conjunto com o HR, que a fundadora está aqui conosco, a Nelise. Mais do que em parceria, ele foi feito por incentivo da Annelise, que sente bastante necessidade de um conteúdo nesse perfil, com esse enfoque junto aos heads aí de HR das empresas brasileiras nos Estados Unidos. Então, eu vou chamar a Annelise para contar um pouquinho da história do HR Club, o que que o HR Club faz, como ele pode ser útil aí para quem está nos assistindo, e também da ideia dela, né, de o que que ela sente desse tema, o que que ela sentiu desse tema nos membros do HR Club, para daí a gente poder começar. Boa tarde, Annelise. Muito obrigado, viu? Boa tarde, obrigada, Pedro, Lucas, Cris, um prazer estar aqui hoje com vocês para conversar um pouquinho sobre esse tema que é super relevante e, de fato, esse tema nasceu do grupo, né? Então, o grupo, eu imagino que tenham pessoas, né, como a gente estava conversando, pessoas que sejam do grupo do HR Club Brazilians in the West e outras pessoas também que são muito bem-vindas fora do grupo também, porque eu entendo que é um tema, né? Pedro e eu, a gente conversou e entendemos que é um tema de grande relevância para todos, só que a ideia desse tema nasceu muito da necessidade do grupo. Então, logo que algumas coisas começaram a acontecer, empresas começaram a ser abordadas por imigração, os HRs começaram a perguntar como é que eu lido, o que que eu faço, está tendo batida aqui na minha fábrica. Então, esse foi um tema muito conversado no começo aí dos primeiros meses no HR Club, que a gente é um WhatsApp group que tem mais aí de 86 pessoas e crescendo todo dia. E aí, como o Pedro falou, né, a gente criou esse tema feito especialmente para vocês. Então, acho que vai ter um momento aí que vocês vão poder também perguntar. Mais uma vez, obrigada pelo tempo de vocês. E agora eu vou deixar a palavra aí com o Cris e com o Pedro, que são especialistas da área, para a gente entender um pouquinho melhor como se adequar. Não tem certo, não tem errado. Acho que não é se assustar, é sim se adequar, né? Então, mais uma vez, obrigada e fica à vontade para começar, Cris. Vamos lá, vamos lá. Muito obrigado, Annelise. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Eu confesso que me perdi um pouquinho, desculpa, porque eu achava que eu já estava compartilhando. Vamos ver se agora vai compartilhar. Vocês veem a minha tela Eu vejo a tua tela. Uhum. com o webinar? Deixa eu. Desculpa, pessoal. Vamos lá. Tá bom. Vamos começar aqui agora. Todo mundo ok? Todo mundo vê a minha tela com o PowerPoint aí para a gente começar? Sim. Gente, vamos lá. O webinar é como se adequar às regras trabalhistas e imigratórias nos Estados Unidos de Donald Trump. O governo de Trump ele começou, a gente sabia que existiria um reforço no compliance migratório, que é um reforço bem-vindo, porque afinal de contas a gente quer que todos cumpram a lei. Obviamente a gente não quer que os justos paguem pelos pecadores. E é por isso que a gente está aqui, para que as empresas fiquem todas corretas, para que quem tem todas as autorizações de trabalho, etc., possa
trabalhar normalmente, sem percalços. Então, a gente vai tratar desse tema, tá? Eu estou com o Chris Costa, que é nosso advogado sênior de imigratório. Vamos falar de auditoria trabalhista, o I-9, como empregar as pessoas, como empregar, por exemplo, estudantes que querem entrar na sua empresa nesse momento, o que você precisa exigir dele, fazer o compliance, tá bom? Então, nossa agenda rapidinho, falar um pouco de quem somos. Acho que uma boa parte do público aí conhece a Drummond, mas a gente vai falar um pouquinho mais da gente, um pouquinho dos nossos clientes, para vocês entenderem o perfil de quem necessita desses serviços. Vocês não estão sozinhos, muitas empresas precisam desses serviços de compliance migratório. Não, eu não trato só de visto, tá, Drummond? Eu não faço só o processo de visto. É um serviço muito mais amplo, um 360, em que o visto é uma parte do compliance migratório. Eu vou explicar um pouquinho do que se trata. A gente vai para a documentação de contratação, planejamento migratório, diversidade, equidade e inclusão, né? Como que eu, do meu HR aqui, como que eu devo me portar perante a expectativa atual de DEI nos Estados Unidos? O governo tem sido contra, tenho que implementar, não tenho que implementar? Depois a gente vai para a conclusão e recomendações. Nós estamos, pessoal, agendados para 1 hora de webinar, terminando exatamente às 6 horas da tarde, Eastern Time, Estados Unidos, tá? Mas a gente pode estender um pouquinho para responder perguntas. Como que a gente trata de perguntas? Nós vamos responder as perguntas ao final, mas não deixem para enviar apenas no final. Envie no curso do webinar, porque à medida que eu vejo aqui e o Lucas faz a moderação das perguntas, pode ser que a gente pince uma pergunta e responda logo na hora, se encaixar no tema ali do que a gente está falando, tá bom? Mandem perguntas, ok? Um pouco aí dos nossos clientes, temos clientes, né? O Drummond tá no mercado há 14 anos, temos clientes aí de todos os portes e tamanhos, então alguns desses nossos clientes aí mais conhecidos, para que vocês possam entender aí qual é o perfil de quem a gente atende, tá joia? Quem somos? Tá? Uma consultoria especializada em transações internacionais. A Drummond tem 4 grandes verticais. A parte contábil, a parte jurídica, em que eu sou o sócio responsável por todo o braço jurídico da Drummond. Dentro do braço jurídico que a gente vai estar falando aqui, nós temos várias subdivisões, vários departamentos. Um desses departamentos é o departamento de Global Mobility. O que a gente faz dentro do departamento de Global Mobility? Assessoria na expatriação de indivíduos do Brasil para os Estados Unidos e temos também um braço de recebimento no Brasil. Tá? Mas não é só isso, não é só o visto, como eu disse. A gente começa a assessoria da expatriação lá no começo, junto ao RH brasileiro, estudando as políticas de expatriação, dando uma consultoria trabalhista do que é preciso fazer com o FGTS, com o INSS. Eu desligo esse funcionário ou recontrato. Existem diversas questões que surgem no momento da expatriação. Então, o departamento de Global Mobility pega uma assessoria do HR do começo ao fim. Começa nessa política, a gente passa pelo visto propriamente dito, o visto L1, visto H1B, visto O, existem vários. Depois a gente entra com o nosso time de payroll também, dando consultoria de como que eu entro, faço a entrada desse indivíduo, os benefícios que eu devo pagar e etc. Então, assessoria completa nesse braço aqui de Global Mobility que fica dentro do jurídico. O braço jurídico tem diversos outros departamentos. Tem corporate law, tem registro de marca e etc. E temos aí também o braço tributário, que inclusive dá algum suporte também no Global Mobility sobre equivalência tributária para esse profissional, quanto eu devo pagar mais ou a menos, tendo em vista a incidência tributária e por aí vai. Temos uma consultoria também de captação de recursos para startups, que é aí o Advisory. A nossa equipe inclui, obviamente, advogados licenciados no Brasil e Estados Unidos, como eu e o Chris, além de contadores, CPAs nos Estados Unidos, contadores no Brasil. Escritórios hoje em Boston, Miami, onde estou eu e o Chris hoje, Orlando, São Paulo e Belo Horizonte. Estamos aí no mercado há 14 anos, mais de 11.500 clientes atendidos e uma equipe de mais de 300 colaboradores. Essa equipe de Global Mobility, da qual o Chris é um dos advogados sêniores, recebeu por 3 anos consecutivos já esse símbolozinho aqui da Leaders League, de empresa líder de mercado. Eu tenho muito orgulho desses dois
esses dois selinhos aqui, porque um é de liderança de mercado junto a players gigantes, né? A gente está junto de Deloitte, de Fragment, como líder do mercado. Deloitte é o KPMG, se não me engano. A Fragment, por aí vai, como empresa líder de mercado. E aqui em cima um novo reconhecimento que gostei muito também. Pela primeira vez, o Anuário de Advocacia no Brasil, chamado Análise, que é o mais respeitado, rodou uma pesquisa de quais eram, né, e quais são os melhores escritórios de advocacia, os escritórios de advocacia mais admirados no mercado de Miami. E a Drummond é o único escritório fundado e liderado por brasileiros listados. Então, a gente está entre os escritórios mais admirados nos Estados Unidos, na região de Miami, propriamente dita. E somos o único liderado por brasileiros. Todos os outros são os big players americanos e a gente está lá, a gente está junto com eles prestando o serviço melhor possível para todos vocês. Pessoal, dito isso, vamos começar. Chris Costa, o que é o I9? O que você está sentindo dos clientes, dessa ansiedade com o compliance imigratório? O que os nossos clientes têm reportado? Como que a gente tem ajudado? Enfim, dá um panorama geral e vamos entrar no I9, no compliance. Então, o formulário né, I9, ele é um dos formulários básicos que né, todos os funcionários aqui nos Estados Unidos preenchem quando eles começam um trabalho novo, né? Os dois formulários padrões são W9, desculpa, W4 do IRS, né, Receita Federal, e o I9 do USCIS, né? O propósito do I9 é para verificar a elegibilidade para trabalhar nos Estados Unidos legalmente, né? Todo mundo assina, até cidadãos americanos. Ah, mas né, o que está acontecendo agora é que, em todos os aspectos, as pessoas, né, as companhias, precisam ficar mais atentas com compliance, né? Porque né, isso sempre foi um requisito, mas talvez era tratado como algo, né, que tinha que fazer, claro, mas talvez sem tanta consequência, né, de monitoramento ativo. Agora, né, o plano é ter um monitoramento mais ativo. Claro que na prática, né, tem recursos administrativos limitados, né, é impossível, né, tipo, fiscalizar toda a empresa, mas, né, claro que pelo ponto de vista, né, legal e prático, também, as pessoas e as companhias precisam estar preparadas, né, para né, qualquer né, fiscalização. Então, o último ponto, né, só que eu não mencionei, é que né, tem penalidades, né, para non-compliance. Né, podem ser multas, né, dependendo do número de funcionários, ah, tipo, em certas instâncias, né, as multas podem ser bem significativas. Né, tipo, não, mas ah, antes, né, na minha carreira, eu já tive envolvido em negociar essas multas com o escritório local, né, da ICE, né, que é uma possibilidade, mas de qualquer maneira você vai pagar, né? Você pode, talvez, né, só dar algumas razões para, né, tipo, mitigar né, o custo. Empresas, talvez, Pessoal, principalmente em construção, landscaping, né, essas tem áreas, mão né, de obra são, claro, intensiva. fábricas também, talvez, são mais expostas a isto, né, tipo denúncias, batidas e tal, mas, né, claro que até, né, sua financial advisory firm, né, também, né, sempre uma possibilidade. Pessoal, vamos falar, só contextualizar um pouquinho o I9, dentro do tema se é novo ou se não é novo. O I9 não é uma obrigação nova, é uma obrigação muito antiga. Se a sua empresa não estava fazendo, comece a fazer. Porque o que mudou substancialmente é o nível da fiscalização, a rotina em que essas fiscalizações são feitas, tá? E aí eu quero começar a contextualizar vocês a respeito dos órgãos, tá? Porque necessariamente vocês da plateia aí não são especialistas no jurídico, vocês são leigos e ouvem essas siglas. O Chris mencionou o órgão chamado ICE, ok? E vocês vão ver o ICE como a grande agência que agora está no foco. Mas vocês também vão trabalhar com outras agências, vão ouvir outras agências. Eu quero contextualizar todo mundo. O que é o USCIS?
que é o CBP e que é o ICE. O USCIS, vocês vão ouvir bastante, é a agência com quem você vai mais se relacionar como empresa. Porque é o USCIS que julga a petição de visto, em regra, tá? Que vai processar o visto, que vai aprovar ou não vai aprovar, que vai emitir um RFI, por aí vai. O USCIS é onde todo o processo é analisado. Feito isso, geralmente o USCIS sai de cena. Você não se relaciona com o USCIS bastante no curso do trabalho dessa pessoa. Vai se relacionar depois, via nós, advogados, na renovação do visto dessa pessoa. Ok, tira o USCIS de lado, ela é a maior agência de todas as três. Depois vem o CBP, que é o CBP, Customs and Border Protection. O CBP, ele já é uma agência de enforcement. Ele faz a fiscalização nos aeroportos. Então, quando o seu funcionário entra aqui e o oficial pergunta a ele qual é o propósito da sua visita, e leva o seu funcionário, por exemplo, a um secondary inspection, porque ele suspeitou de algo, aquele officer, ele é do CBP. E ele tem poderes, sim, para já verificar o compliance, ok? Geralmente o USCIS não tem ferramentas para verificar o compliance no processo inicial. O CBP Officer já vai verificar o compliance. E o CBP Officer pode simplesmente negar a entrada desse funcionário e etc. Bom, estando aqui dentro dos Estados Unidos, ok? Você vai ter uma relação maior com a ICE, que é uma agência já de enforcement dentro do país para crimes ou falta de regulamentação imigratória, ok? Então essas são as três grandes agências e o ICE é o mais temido, porque o ICE já chega por conta de, geralmente, uma denúncia de violação. É o ICE que faz os raids, né? A auditoria local que Polícia, né? chega, Da é a polícia imigração. propriamente dita, e no governo Trump tem feito essas auditorias de forma espalhafatosa mesmo e, e é proposital para marcar o exemplo e etc. Então fiquem atentos a essas três, e o Chris mencionou o ICE, tá bom? Depois a gente vai falar um pouco também das novidades, né? Hierarquia de leis. Ah, o Trump está fazendo um monte de ordem executiva, isso aplica-se à minha empresa? Não aplica? E a regulamentação? E o Code of Federal Regulations? E o Immigration Act? Né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas eu queria deixar claro que o I-9 não é novo, você já tem que ter ele em dia. Tá? O que é novo é que se tornou ainda mais importante. Vamos lá, Chris, pode seguir. Uhum. Então, esse daqui é um modelo, assim, do formulário I-9, né, para vocês verem, né, você pode olhar no Google, né, USCIS Form I-9, né, publicamente disponível. Foi atualizado esse mês, na verdade, então, né, uma informação relevante. Né, basicamente, nesse formulário, ele confirma identidade e autorização legal para trabalhar nos Estados Unidos. Geralmente os funcionários, né, os americanos preenchem uma vez, né? Porque, tipo, né, se você for cidadão americano, isso não vai mudar, né? Tipo, eu preenchi o meu no Drummond, né? Uma vez, nunca mais tive que tocar, né? É mais talvez, uma preocupação, de certa forma, para não imigrantes, né? Porque o status deles, o documento é renovado, né? Então, I-9 tem que ser atualizado, né? Isso é parte da compliance. Claro que a multa por, tipo, ah, não atualizar o I-9 e o documento é menor do que a multa para empregar alguém que apresentou documento falso ou, tipo, não apresentou documento e então não tem I-9, né? Tem, tipo, níveis, né? Mas é claro que tudo isso é parte, né, da compliance em geral. Aí, ah, tem uma lista, né, de documentos aceitáveis, baseado, né, tipo, principalmente se a pessoa for cidadão, residente permanente ou não imigrante, que, né, quer dizer alguém com status temporário, né, e autorização de trabalho nos Estados Unidos. Ah, Aí, por último, aqui tem, né, um sistema eletrônico chamado E-Verify, que é obrigatório para empresas maiores, na Flórida, por exemplo, né, que tem essa regulamentação específica, né, em outros estados não exatamente, é meio opcional. Isso pode mudar também, né, o plano, né,
E então, né, algo para considerar, talvez, né, dependendo, né, das necessidades da empresa, né, do fluxo, número de não imigrantes e tal. O propósito, né, dessa plataforma é verificar a autenticidade, dos documentos apresentados, né, para a empresa talvez não correr o risco de estar empregando alguém que, por exemplo, né, está usando só o números de Social Security, né, tipo CPF americano de outra pessoa, né, que é até relativamente comum, principalmente em certas indústrias. Boa, Chris. Deixa eu pegar aqui uma pergunta que já chegou. Você falou que o E-Verify, ele é de um threshold mais elevado. Pergunta aqui que o Lucas está me encaminhando. Pessoal, por favor, façam as perguntas aí pelo Q&A, tá? Porque ele deu uma travadinha aqui, mas o Lucas conseguiu pegar a pergunta para mim e vocês podem colocar que eu vejo por aqui também. Pergunta é: o I-9, assim como o E-Verify, é apenas para algumas empresas ou toda e qualquer empresa, independentemente do tamanho, precisa preencher o I-9? O I-9 é para toda empresa, né, preencher, né, um requisito, né, tecnicamente, tipo, até se não for uma empresa, né, se você estiver entregando alguém na pessoa física, também é requisito. O E-Verify, ele é opcional. ah, Na Flórida, se eu não me engano, empresas com pelo menos 25 funcionários precisam utilizar. Aí, E né, aquelas com tem contratos federais. federais também, aí, né, independente do número, né, de funcionários. Esse tema de com contratos federais vai ser muito importante quando a gente discutir a aplicabilidade das ordens executivas do governo Trump, ok, pessoal? Então fiquem atentos aí se você tem contratos com o governo federal, aí as ordens executivas são obviamente mais relevantes para vocês e a gente vai explicar por quê. Vamos lá, Chris. Tema muito perguntado para a gente, principalmente por conta da interface dos nossos clientes com a comunidade brasileira que está saindo das faculdades, etc., querer empregar o estudante também. Uhum. Então, para estudantes internacionais, talvez tem. Tá passando outra coisa aí. Tá Porque eu vou mostrando? trazer aqui o status, eu estou mostrando aqui para vocês, depois a gente vai chegar nesse item que eu Uhum. puxei ele aqui depois para a gente falar, tá? Tá. Sobre ordem executiva. Uhum. Então, para estudantes internacionais, às vezes o RH ou nossa equipe de payroll, né, tipo, um pouco mais de dúvida com documentação para completar o formulário I-9. Isso é porque o visto F1 de estudante não automaticamente dá permissão de trabalho, como visto de transferência de executivo, por exemplo, visto de loteria para profissionais, né? Né, como exemplos. Não, mas o estudante ele pode ter permissão de trabalho, né, em certas instâncias. Aí essas vão ser, dependendo, claro, que do curso que esse estudante está fazendo, né, se for um curso de faculdade, né, de mestrado profissional, a pessoa possivelmente vai ter a opção de Curricular Practical Training, que autoriza trabalho por até meio período como experiência prática, como parte do estudo, né? Tem que ser autorizado pela escola. Ah, Aí, né, nesse caso, o documento que chama I-20, que é um documento ah, tipo, a agência de estudantes intercambistas internacionais, né, um documento do ICE. Ah, Ele vai servir como autorização de trabalho, né, por tipo parte de período, como tipo um estagiário, né, o Curricular Practical Training. Ah, então, né, esse vai ser tipo um documento requisito para manter com o formulário I-9. Aí outra opção chama Optional Practical Training, que é uma autorização de trabalho que todo estudante fazendo um curso profissional, né, bacharel, mestrado, certificação profissional vai ter. Aí normalmente eles recebem um ano de OPT, que é chamado, após a formatura. Em algumas instâncias, eles podem usar parte desse tempo durante o curso, chama Pre-Completion OPT, mas em geral, eles geralmente trabalham
após a conclusão do curso por um ano. Aí pessoas em cursos de ciências, tecnologia, engenharia ou matemática são elegíveis a uma extensão de OPT por mais 2 anos. Ah, mas o OPT, diferente do CPT, precisa de um cartão de autorização de trabalho, que é necessário para o formulário I-9. Joia. Pessoal, então, em regra, e essa regra vocês conhecem, estudante não pode trabalhar. Essa é a regra. Estudante não pode trabalhar. Ok? Então, se vocês têm conhecidos como estudantes, essa é a regra. Se vocês estão considerando contratar alguém que está em estudo, essa é a regra. Qual é a exceção? E você precisa verificar a exceção. Tá? Você precisa pedir que o estudante comprove que ele está nessa exceção. CPT e OPT. Ok? Então, lembrem-se disso. Então Chris, o que é aqui. preciso para. Quais são os Uhum. documentos, então, que são precisos para É, comprovar isso? exato. Então esses, né, são a lista, né, dos documentos que vão ser necessários para completar o I-9, no caso de estudantes internacionais, né, que tem, tipo, nessa consideração diferente. Ah, então, né, para o OPT, como nós mencionamos, teria um Employment Authorization Document, que é um cartão que é solicitado para o USCIS, né? Social Security Card, né, é necessário para recebimento de salário, né? Em geral, ele vai ser um documento necessário para completar o I-9 para todo mundo. Aí, passaporte e formulário I-94 emitido pela alfândega ao entrar nos Estados Unidos com visto F1, ou pelo USCIS se a pessoa fez mudança de status nos Estados Unidos, né? Porque tem duas maneiras de adquirir um status migratório. Pessoal, Aí, importante. Não, uhum. segue, Cris, eu vou fazer Não, eu só ia essa. ler a última frase aqui, né? É Aham. fundamental, né, que os imigrantes estejam cientes das regras e prazos, né, para solicitar essas autorizações de trabalho, né, e garantir conformidade com os regulamentos, né? O EAD, às vezes, tipo, né, pode demorar um pouco, né, mas tem como pagar uma taxa adicional, né? É necessário, tipo, pensar nessas coisas com antecedência. Boa, Cris. O que eu ia mencionar é o seguinte, gente. O estudante que tiver o OPT ou o CPT, ele vai receber um social, ok? E esse social não muda. Esse social, ele não expira. O que quer dizer que um estudante pode te apresentar um social que já tenha expirado, ok? Então, veja, são coisas diferentes. O EAD e o social são coisas diferentes para o estudante. O social do estudante precisa estar acompanhado do EAD para comprovar que ele tem autorização de trabalho, ok? Então, um estudante que emite um social hoje vai ter esse social durante 50 anos, é o mesmo número, mas o EAD dele não é eterno. O EAD dele é válido enquanto o OPT for válido. Então, você, empregador, precisa pedir o OPT, o EAD, desculpa, dele, ok? Vamos lá, Chris. Agora vamos entrar na parte do planejamento, né? A Uhum. gente falou um pouquinho aí das regras em si, mas como que eu fico atento a essas regras, às boas práticas e etc. Por que que isso é fundamental, principalmente no momento atual? Uhum. Então, né, a primeira parte que eu mencionei, que era o formulário I-9, isso geralmente fica com o nosso departamento de payroll, né? Aí eles fazem umas perguntas para mim de vez em quando, né, sobre documentação, muitas vezes para estudantes, mas aí onde, né, nós como advogados realmente, né, entramos e agregamos valor, né, para os RHs é mais no planejamento migratório, né? Tipo, a curto prazo e longo prazo. Né? Tipo, quais tipos de pessoas vocês querem ter ir para os Estados Unidos, quais são o perfil delas, né? Qual vai ser, talvez, né, necessidade, volume, né, durante os próximos anos. Aí, né, quando vai crescendo, né, o número de funcionários estrangeiros, né, na folha de pagamento nos Estados Unidos, começar a monitorar, né, muito bem as datas de vencimento, aí talvez, né, se a empresa já tem políticas, né, para quando que ela vai patrocinar residência permanente, se vai, para quem, né, depois de quanto tempo, essas coisas, né, para tipo já fazer, né, aí um planejamento meio que individualizado, né, para cada funcionário e também, né, dentro do escopo assim
do RH, né, considerando, né, a vencimento de documento, né, e talvez, né, budget e política interna, né, da companhia. Aí, né, isto é, tipo, tudo essencial, né, para redução de riscos, atrasos operacionais, né, vistos demoram alguns meses, né, em geral, alguns anos, dependendo, né, do visto. Então, né, esse planejamento com antecedência é bem importante, né? Nunca é uma situação boa quando, tipo, as pessoas, as companhias chegam para a gente e falam, a gente precisa desse funcionário, nos Estados Unidos amanhã, né? Porque, tipo, não vai ser possível. Aí o que geralmente acontece é que essa pessoa talvez está já passando muito tempo nos Estados Unidos com visto de turismo e começou a ter alguns questionamentos mais pesados, né, com a alfândega, ou, tipo, descobriu até que tem que pagar imposto de renda nos Estados Unidos, né, agora, né, mesmo como estrangeiro, né, essas coisas, né, que talvez, tipo, a companhia dele deveria, do funcionário, né, deveria ter, tipo, informado, né, mas talvez é porque, tipo, eles estão expandindo a operação para os Estados Unidos mais recentemente, né, eles estão nessa fase inicial ainda, então, né, tudo é novo e estão meio que aprendendo com, né, os acontecimentos. Ah, mas né? Hoje em dia, né, violações de imigração, né, são tipo mais talvez uma possibilidade, né? A gente está vendo uma fiscalização, né, mais rígida, né? Às vezes, né, principalmente com pessoas vindo muito com, né, visto de turismo, ficando períodos excessivos, né? Aí isso pode acabar, né, trazendo ah, né, custos para a empresa, né, comprometendo projetos, né? Pessoal, deixa eu pegar exatamente esse ponto do Chris aí, que são pessoas no B1 por tempo excessivo, ou viagens excessivas, ou viagem fora do escopo. O que que acontece? O seu funcionário, seu executivo, viajando no B1 a trabalho da empresa, é responsabilidade sua empresa, de você da empresa, ter certeza que a, a viagem que ele está fazendo está dentro da regulamentação. Então, se você, empresa, coloca esse funcionário para fazer viagens longas, que vão gerar um problema para ele, que pode ter um problema para ele no visto P1 dele, liability é da empresa. Fiquem muito atentos a isso. Porque se o seu funcionário é chamado no secondary inspection, secondary inspection, pessoal, é o termo técnico para a famosa salinha. É chamado na famosa salinha. É retornado para os Estados, para o Brasil. Tem o visto revogado. Amanhã ele não pode vir mais com a família para a Disney. Tudo em decorrência de uma viagem a trabalho solicitada, determinada por você, empresa, o liability da empresa tá? E a exposição a um risco. Então, lembre-se, você tem funcionários fazendo essas viagens, você está em dúvida a respeito do visto dele, é seu dever cuidar para que ele esteja compliant, porque no final das contas ele está agindo em seu nome. A consequência de uma revogação de visto é na pessoa dele, ele sofre essa consequência. Mas a determinação daquela viagem, o escopo daquela viagem, o tempo que ele ficou e etc., foi em razão da empresa. Então, por favor, façam seu dever de casa de entender se o visto B1 é adequado para aquele escopo que ele vai viajar. Eu quero que meu funcionário fique 120 dias dentro dos Estados Unidos no visto B1. Isso não é a melhor prática, tá? No visto B1, obviamente. Então, levem isso em consideração, planejem, tá? Vamos lá, Chris, seguindo. Principais vistos utilizados por empresas brasileiras: visto L1 de transferência de gerente, especialista ou executivo de multinacional. Ele requer uma relação corporativa entre as empresas, que pode incluir afiliada, né, matriz subsidiária ou afiliada, e permite, né, uma
expansão, né, nos Estados Unidos para empresas que não operam com receita e funcionários ainda, ou tipo essa transferência de pessoas entre organizações para empresas que já operam, empresas maiores com receita de mais de 20 milhões de dólares nos Estados Unidos podem qualificar para ah, uma aprovação guarda-chuva, né, que permite a transferência até mais rápida. Então, né, isso é parte da tipo da jornada das empresas, né, se estabelecerem como multinacionais. Aí, um ponto também importante, né, sobre o uso excessivo de visto B1 é, né, que eu já vi acontecer antes, ah, é que o funcionário a ser transferido, ele precisa ter pelo menos um ano de vínculo empregatício contínuo com a empresa estrangeira. E apenas curtas viagens com visto B1 não interrompem esse um ano de tempo contínuo. Mas se o período da viagem for considerado, né, mais do que algo curto, né? Aí pode ser determinado que, tipo, esse um ano contínuo, né, não foi cumprido e, então, tecnicamente, a pessoa precisa, né, esperar para poder dar entrada, né, no visto L1, que pode, né, gerar, né, muito prejuízo financeiro, de tempo, né, e atrapalhar operações, às vezes. Tem uma pergunta do Luciano. Ok, Luciano, só um minuto, a gente já vai pegar a sua pergunta sobre L1, mas vamos terminar aí os próximos vistos, que são os mais utilizados, para ter esse compliance correto, né? Não ficar fazendo as viagens do seu funcionário em B1. Aí eu volto numa outra pergunta sobre o liability da empresa nisso. Pode Tá? seguir, Chris. Aí, próximo visto é o visto O1, ele é para pessoas com habilidades extraordinárias em certas áreas. Né, na prática, vocês provavelmente iriam utilizar esse visto para alguém que não tem um vínculo de pelo menos um ano com a empresa estrangeira, né, em uma posição executiva, de gerente ou especialista. Mas né, esse visto A1 ele tem, né, requisitos e um foco diferente. Agora, o foco não seria na empresa, no grupo multinacional, seria mais no profissional mesmo e seu reconhecimento na indústria, principalmente. Né? Tem alguns critérios que o governo exige e todos são focados em ver se essa pessoa tem um certo reconhecimento como alguém que está bem em cima, né, na indústria deles, né, bem reconhecido na indústria, através, né, de coisas como prêmios, mídia, no histórico de trabalho, de remuneração, né? Né, tem vários critérios. Então, esse visto, né, vai ser para profissionais mais experientes e reconhecidos, né? Geralmente a pessoa tem que ter um certo nível de experiência para ser reconhecida, mas, né, poderia até ser, tipo, né, seu jovem que, né, tipo, realmente fez muita coisa em um período bem curto, né? Ah, Aí outra opção seria visto H1B, né, que ele é o visto que passa pela loteria, que né, vocês já devem ter ouvido falar, e né, a loteria recentemente passou, é todo ano, em março. Então, né, a dificuldade dele é que tem essa loteria. ah, Na prática, ele provavelmente vai também ser utilizado para pessoas, para funcionários, né, ou né, contratados que não, não qualificariam para o visto L1. Então, talvez não por ser executivo, gerente ou especialista, né? Não é tão fácil ser especialista para propósitos do L1, né? Tem que ser um conhecimento interno, especializado. Então, né, provavelmente a empresa, né, vai oferecer, registrar funcionários globais fora dos Estados Unidos todo ano, né? Na loteria de vistos H1B, ah, aí, né, vão ter certas políticas, provavelmente, né, e tal, para selecionar as pessoas, né, a gente pode ajudar com isso. O bom do H1B é que né, ele permite cargos mais júniores ou medianos. O requisito básico é que a pessoa tem que ter um bacharel, pelo menos, na sua área, né? Então, né, para trabalhos, né, profissionais, assim, de escritório, né, geralmente seria o caso. E, né, tem um processo competitivo, principalmente
não pela, tipo, qualidade de pessoas, porque é uma loteria, mas, né, pela loteria em si, porque, né, as chances, né, podem ser, tipo, 1 em 4, né, dependendo do número, né, ah, de, de pessoas que entram, mas, né, sempre vai ter sorte também. A gente teve 2 clientes esse ano que entraram apenas uma pessoa na loteria e foram E foi selecionados. sorteado. Um Então, pedido, você nunca sabe. 100% de aproveitamento, né? Eles tiveram muita É, sorte. E um deles no apagar das luzes, né? Assim, foi muito interessante, muito legal. Decidiu na última hora e deu tudo certo. Chris, deixa eu pegar, antes da gente passar aos green cards, deixa eu voltar talvez aqui na linha, pergunta, né? na linha de raciocínio, tem algumas perguntas aqui. Sobre o L1, tá? O Luciano, pergunta do Luciano. Aliás, as duas perguntas de L1 são nesse segundo bullet point aqui, tá? Pessoal, aqui, ó. O segundo bullet point diz que o L1 requer uma relação corporativa, uma relação societária entre a empresa americana e a empresa brasileira. Duas perguntas sobre isso. O Luciano solicita o seguinte: vocês poderiam exemplificar as diferenças entre filial, afiliada e subsidiária? Claro, Luciano, vamos lá. A filial é a empresa brasileira fazendo negócios nos Estados Unidos, ok? Não se cria uma outra PJ nos Estados Unidos, não se cria uma outra entidade, não vai haver uma LLC ou uma Corp nos Estados Unidos. É a própria brasileira doing business in the US. Isso é a filial. A estrutura de filial permite L1? Sim, ok? Não é, na grande maioria das vezes, não é o mais adequado, nem do ponto de vista migratório, nem do ponto de vista tributário, principalmente tributário. A gente não vai entrar nessa seara aí, porque o tempo não permite. Vamos para a segunda qualificação. Afiliada. A relação de afiliadas ocorre na hipótese em que as duas empresas, ou seja, empresa brasileira e empresa americana, têm o mesmo controlador ou grupo de controles, tá? Então, na afiliada, você tem uma estrutura triangular com o vértice num grupo de controle específico, tá? Então, duas empresas, mesmo controlador ou mesmo grupo de controle. Beleza, Luciano? E se você estiver trabalhando com um grupo de controle, não um controlador majoritário, grupo de controle, existem requisitos adicionais, como porcentagem similar, às vezes entra necessidade até de um acordo de cotistas que determine controle. Fica mais complexo do ponto de vista migratório aqui, mas a gente explica. Também o tempo não vai permitir a gente entrar nos detalhes. A relação de. E afiliada pode, desculpa, a estrutura de afiliada permite o L1? Sim. Já a estrutura de subsidiária, Luciano, é a empresa brasileira, a empresa americana, é controlada pela empresa brasileira. Ou vice-versa. Empresa americana controla a brasileira. Tá bom? Então, o controle é exercido uma pela outra. Aqui é a relação de subsidiária. Funciona para a GL1? Sim, Luciano. Tá bom? Beleza? E aí vem uma pergunta adicional no mesmo tópico da Tatiana dizendo o seguinte, a Tatiana perguntando, pessoal, essa relação societária se aplica a qualquer outro país ou só no caso do Brasil? Tatiana, a qualquer país. Está usando aqui o exemplo do Brasil por conta da plateia brasileira. Mas se a empresa estrangeira for alemã, japonesa, chinesa, o que for, o requisito é exatamente o mesmo. Tá bom? Pode seguir, Chris. Então vamos entrar nos green cards aí. Uhum. Tá, então essas são né, algumas opções de patrocínio de residência permanente, né? Um processo mais longo, né? Né, o tempo exato vai demorar, vai depender do tipo de visto selecionado. Em geral, é porque tem cotas de vistos permanentes, diferentes dos vistos temporários, que, né, na teoria, eles são ilimitados. Mas para os vistos permanentes, tem cotas, né, estabelecidas há muitos anos atrás, mais de 30 e, né, não cumprem a demanda atual, claro. Né, então tem uma espera.
Então, essas são, tipo, as três categorias, né, mais aplicáveis a, né, esta audiência aqui, né, o mundo corporativo. Primeiro seria EB2 National Interest Waiver, isenção por interesse nacional. Ele pode ser solicitado pelo profissional como indivíduo ou pela empresa. Ele é destinado a profissionais com mestrado ou bacharel, mais 5 anos de experiência progressiva em sua área. Tecnicamente, pode ser para pessoas sem bacharel também, mas habilidades excepcionais, mas isso, né, é mais subjetivo, né, um pouco mais difícil para, né, provar. E também não é a situação mais comum, né? Geralmente a pessoa vai ter o bacharel, mais 5 anos de experiência, ou talvez o mestrado. Ah, então, o principal desse visto é mostrar que a pessoa tem talvez um plano proposto para os Estados Unidos, que eles, né, referem, que está no interesse nacional. Hoje em dia, né, o governo está né, buscando, priorizando pessoas que têm experiência, principalmente experiência técnica, em tecnologias emergentes, né, que vão ajudar os Estados Unidos a ser né, continuar sendo, né, um líder na área de tecnologia, né, aumentar sua competitividade global. Também pessoas que estão bem posicionadas para avançar certas indústrias críticas, né, determinadas pelos Congresso Nacional de Ciências, principalmente, né, sua transformação, né, com essas tecnologias emergentes. Né, escassez de funcionários nos Estados Unidos não é, né, exatamente, né, um argumento que pode ser o argumento principal, mas, né, é um fator também. Esse fator, na verdade, ele é para esse segundo tipo de processo, que é baseado em escassez e baseado em um teste do mercado pelo empregador patrocinador do visto, que tem uma etapa, né, inicial com o departamento laboral, onde a empresa precisa anunciar a vaga, né, em jornais, rádios, ah, estações de rádio, e também precisa publicar com a agência de desemprego do estado, né, por um período, entrevistar pessoas, né, que aplicam, né, e parecem atender os requisitos mínimos, né, manter documentação de tudo isto e depois passar para a etapa imigratória. E esse seria, né, o EB2 normal, EB2 Perm, que é chamado, né, ou EB3. EB2 para pessoas com mestrado, EB3 para pessoas com bacharel ou menos. Aí, a terceira opção, visto EB1, a primeira categoria, né, os vistos permanentes, eles estão divididos entre primeira, segunda, terceira, quarta e quinta categoria. Primeira e quinta são as categorias onde todo mundo quer estar, mas, né, são as mais difíceis. A primeira, porque é para os seus profissionais, tipo, bem de destaque, né? E a quinta é de investimento, então, para os seus indivíduos, né, com bastante dinheiro. Né, então, né, aqui a categoria EB1 ele pode ser para pessoas com habilidades extraordinárias, né? Tipo, ele é a versão permanente do visto A1A, A1 em geral, mas aqui, né, o argumento seria que os Estados Unidos teriam um benefício substancial, né, da presença dessa pessoa aqui nos Estados Unidos. Aí também, né, o EB1 ele é dividido em EB1A, que é o que nós acabamos de falar, né, para habilidades extraordinárias, EB1B, que é para pesquisadores de destaque, né, que tem uma oferta de trabalho em uma universidade ou um centro de pesquisa e 3 anos de experiência, né, nesse ramo. E o EB1C é para seus executivos ou gerentes de multinacionais. Então, é a versão permanente do visto L1A que nós mencionamos antes, né, como É o maneira EB1C, de né? transferir. A gente faz bastante EB1C aqui também. Sim, Pessoal, a gente falou de alguns vistos e alguns green cards, tá? Os mais utilizados. Existem diversos outros, tá? Então a gente consegue, né, trazer bons funcionários no J, tá? Então é possível que a gente não falou do J, tá? Então existe o P em algumas hipóteses, o O tem subdivisões. Então aqui a gente está passando pelos mais utilizados. O ponto que
que eu gostaria que vocês tivessem em mente é que não existe o one size fits all. Abandonem a ideia de que sempre tem que ser aquele determinado visto. Não. A imigração e a expatriação, ela tem que ser feita de acordo com uma estratégia de visto. Vou dar o exemplo especificamente desse caso que o Chris acabou de mencionar, do nosso cliente que aplicou para uma pessoa do H1B e foi sorteado. No caso desse cliente, a gente montou uma estratégia que, na verdade, ele vai pedir um L1 daqui a um ano, porque ele entrou agora para trabalhar na empresa brasileira. Porém, eles não têm um ano para esperar. Então, a estratégia foi: vamos entrar na loteria. Take your chances. O plano A era o L1, mas a gente começou com o H1B. E, no longo prazo, a gente já está preparando a aplicação do EB2NW também. Por que isso? Veja, a construção de uma estratégia. O H1B entregaria, muito provavelmente entregará, uma solução de curto prazo. Mas ela não era certa, dependia de uma loteria. Podia dar certo, podia não dar certo. Primeira fase deu certo, deu a sorte da loteria. Então, o H1B servia para uma estratégia de curto prazo. O L1 serve a uma estratégia de médio prazo porque ele vai precisar estar um ano no Brasil. E o EB2 entrega uma solução de longo prazo para a família, que esse funcionário ele pediu, solicitou que tivesse uma solução de permanência. Tá? Então, construam uma estratégia de vistos. Tá? Porque a escolha do visto, ela passa por alguns fatores. Você tem, primeiro e mais importante fator na análise de qual visto fazer, é a elegibilidade. Ou seja, eu consigo aprovação, eu bato os requisitos. Segundo fator é o tempo de processamento. Eles têm tempos de processamento variados. Então, isso aqui é um fator relevante na nossa escolha, na nossa conversa. Terceiro fator é o que aquele visto me entrega. Uma das opções, por exemplo, poderia ser um visto O. O visto O não te entrega, por exemplo, o EAD, né? O cônjuge Permissão não de pode trabalho. trabalhar. É. Então você tem que analisar se o que o visto que você está buscando ele entrega, ele soluciona o problema. Às vezes não. Tá? Especificamente nesse caso do cliente que a gente está trabalhando, o H1B entrega uma coisa que a gente está buscando: short term, solução de curto prazo, mas não entrega para a gente o cônjuge trabalhando. Então isso é um senão. Mas no give and take a gente está seguindo com essa estratégia. Tá bom? Montem uma estratégia para isso, ok? Cris, deixa eu passar rapidinho aqui, porque a gente já está. E eu quero entrar na questão de diversidade, equidade e inclusão, porque é uma das coisas que mudaram especificamente no governo Trump, que está muito quente. Embora quente, a gente vai mostrar aqui para vocês que não tem uma aplicabilidade tão ampla e deveria ser uma preocupação tão grande de vocês do RH aí, tá bom? Vamos lá, Chris. Diversidade, equidade e inclusão. O que tem sido feito? Quais são as mudanças? E aí deixa eu pegar uma, uma pergunta aí colocou o seguinte: o que de fato mudou com a era Trump, além da fiscalização maior? Uhum. Pessoal, muito pouco. Muito pouco mudou, mas a fiscalização ficou muito mais forte, ok? E o que mudou, nós vamos ver aqui, tá? Passa por uma limitação disso, ok? Pode mudar mais no futuro? Pode e pode muito, porque né, o governo Trump controla hoje as duas casas do Congresso, ok? A Câmara e o Senado, tá? Um exemplo do que não mudou, que fica muito na bravata. Há 3 semanas atrás, ou 4 semanas atrás, o Trump anunciou o desejo de criar, via Executive Order, o chamado Golden Visa, e extinguir o EB5. Foi um alvoroço.
Todo mundo ligando aqui, cliente de AB5 ligando, etc. O que mudou na prática, pessoal? Ele não pode extinguir o EB5 por executive order, porque foi criado por lei, deveria ser extinto por lei. E ele não criou até o momento, nem soltou qualquer diretriz sobre a criação do chamado Golden Visa. Então, eu quero que vocês busquem tirar um pouco do ruído de tudo que está acontecendo, e a gente está aqui para isso, tá? Para dar assessoria do que é lei, o que é regulamento, o que é. Aqui, ó. Por isso que eu puxei isso e queria mostrar para vocês o que é regulamento, o que é policy memo, o que é basicamente uma, um anúncio de social media, tá? Não se desesperem à toa. Preparem-se, tá? Preparem-se profissionalmente, corretamente para o que está mudando, para o que está por vir. Mas não se desesperem com o ruído, tá bom? Vamos lá, Chris. O que a gente tem aí de diversidade, equidade e inclusão? Então, atualmente tem muito barulho, né? Ah, mas né, nem sempre, tipo, esse barulho realmente resulta, né, ou tem resultado, tipo, na mudança, né, das leis em si. Também porque o governo federal, né, não tem tanto poder de mudar políticas de empresas privadas, né? Eu acho que isso talvez é o ponto principal que tem que ser, né, esclarecido, que empresas privadas, né, ainda têm liberdade para promover, né, políticas de DEI, né, apesar, né, talvez de enfrentarem, não sei, pressão política, pressão dos funcionários, né, o que for. Mas né, vocês devem ver nas notícias que várias empresas falaram que não vão mudar nada, né, eles gostam, né, das políticas deles, veem que trouxeram resultados, né, algumas empresas, né, estão sendo talvez criticadas pela maneira em que elas implementaram certas políticas, né, claro que, né, vocês sabem, tem muitos fatores, né, quando você implementa essas políticas e empresas grandes, né, vão talvez ter mais, né, impactos, assim, ah, mas o governo, né, federal, ele tem mais poder para regulamentar empresas que têm contratos, né, de prestação de serviço com o governo federal, porque, né, aí, claro que essas empresas precisam ser aprovadas, né, como prestadores de serviço, né, igual vocês, né, talvez aprovam, né, os seus prestadores de serviços e ah, né, o governo federal vai ter um certo nível de discrição, talvez, de falar, eu não gosto do que essa empresa está fazendo, tipo, não sei, não concordo com as políticas deles, com a ideologia, né? Ah, esse é parte da política, né? Claro, né? Tipo, tentando ser um movimento cultural, né? Talvez de certa forma distrair da situação econômica, ah, né? Então, o governo federal, né, falou que eles vão considerar ah, que companhias que têm contratos com prestadores de serviço com o governo federal estariam violando leis de antidiscriminação. ah, por ter políticas de DEI, né? E as leis de antidiscriminação nos Estados Unidos, né, são bem específicas, são federais, né? Você não pode discriminar contra pessoas com base em raça, sexo, ah, ah, desabilidade, né? Religião, né? Tem certas, né, coisas assim, né? Então eles estariam falando que DEI em si, né, tá tipo, talvez não priorizando os melhores candidatos, né? Claro que isso é, né, tipo, ah, né, argumentável, né? Mas, né, isso implica na verdade, uma pequena porcentagem das empresas, né? Porque são empresas apenas que estão fazendo negócios com o governo americano. Aí Chris, também é importante, por último, né, ah, avaliar a jurisdição específica em que a companhia opera, porque, na verdade, quem vai controlar mais estas leis trabalhistas e tal vai ser o Estado onde a companhia opera, não o governo federal. Então, né, elas podem, tipo, né, ver isto, tipo, restrições em iniciativas explícitas de cotas raciais ou programas corporativos, né, do Estado. E,
né, que eu saiba, pelo menos, né, e isso não é minha área, né, mas né, nós temos pessoas aqui que informam, né, eu acho que não tiveram estados que realmente lançaram, né, nenhuma lei concreta, ou políticas concretas, né, proibindo isso, né. Esse é o ponto que eu gostaria de pegar, pessoal. Como chefe do Poder Executivo Federal, o presidente, qualquer que seja ele, tem poder de emitir as executive orders que vão ser aplicadas ao governo federal imediatamente, tá? Elas não vão ter força de lei para obrigar as práticas internas das empresas, ok? Então, anúncios de social media, algumas dessas executive orders e etc., não vão obrigar os departamentos, né, de RH internos, etc., a comply with, ok? Salvo essas com a relação com o governo federal, que é o impacto é direto no governo federal, não na empresa. O governo federal faz o withdraw dos contratos e etc. Aí depende de como que cada agência vai implementar isso. Mas, todavia, contudo, no entanto, não dá para ignorar o fato de que o ambiente político está bastante polarizado e os ambientes trabalhistas dentro das empresas acabam refletindo isso. Então, para você do RH, o que é a melhor política perante esse tipo de movimento? É você se basear, né, rely on políticas internas, tá? Em regras claras, ok? Então, tendo em vista o ambiente político, o melhor a fazer, a melhor prática é fortalecer as suas políticas internas e regras internas. E deixar elas, obviamente, com a regra de ouro de não discriminação. Tá? É óbvio, todo mundo entende que existe aí uma subjetividade nesses termos, né, do que é discriminar, o que não é discriminar. Mas você do RH não deve conduzir o negócio dentro desse ambiente político sem regras internas claras, porque senão você abre uma possibilidade de questionamentos internos que você não quer. Então, trabalhe nas políticas, tá? Trabalhe nas políticas internas, implemente elas, tenha boas práticas, faça treinamentos internos, conscientização dos funcionários a respeito dos temas que são mais pungentes, latentes na sua empresa, a parte aqui de labor que está fazendo bastante política, não só de expatriação, mas de questões internas de algumas empresas aqui buscando isso. Então, a gente está à disposição para navegar com vocês nisso também, tá bom? Conclusão e recomendações, a gente vai passar para as perguntas logo após. Rapidinho, investir em treinamento e revisão de processos, né? De admissão nos Estados Unidos. Olha aí, processos e políticas, tá? Planeje com antecedência o envio de profissionais do Brasil, ok? Ah, voltando lá atrás, eu chamei a atenção para vocês de que a viagem do funcionário a trabalho, tá? Esse funcionário está sob uma ordem, uma instrução da empresa. É importante que a empresa tenha certeza de que está colocando o funcionário dentro de uma situação lícita perante a imigração americana. Mantenha atenção ao ambiente político regulatório, né, especialmente em temas como DEI. É óbvio que isso é um tema quente, muito mutável, temos atualizações o tempo todo. Tem um parceiro jurídico confiável para orientar em imigração e compliance trabalhista. Tá? Então, o advogado externo é parceiro do RH, o RH precisa consultá-lo. Consultar o advogado é por si só uma boa prática, que você pode depois poder, né, dizer, olha, a gente está buscando o melhor advice, tá? Para ficar compliant nisso tudo. Pessoal, a gente tem um guia, a gente está encerrando agora, eu vou deixar esse QR Code na tela, enquanto eu pego aqui as perguntas, tá? Não são poucas, eu vou tentar responder todas, mas vou buscar elas o quanto antes. Esse guia é contratação nos Estados Unidos, a gente fala de outros temas que não só esse aqui. Tá? O que é at-will? O que é um job offer? O que é o contrato de trabalho? Quando que eu posso ter o non-compete, quando não posso? Qual o status do non-compete agora, tendo em vista a regra da FCC? Tem muita coisa lá, tá? Que vai além do que a gente falou aqui. Baixem o guia aí no QR Code. Pessoal, rapidinho, deixa eu pegar algumas
algumas perguntas. Processos, tem muitas perguntas que podem ser específicas, então não vou pegar essas não. Depois, quem tiver mais perguntas específicas, manda para a gente. Vou deixar aqui os contatos também. Vou pegar perguntas que podem ser do interesse amplo. Processos de green card serão mais morosos, por exemplo? Há novas regras a respeito? Ou está muito cedo aí para a gente avaliar? Olha, está cedo para a gente avaliar, mas baseado em algumas questões aí, a gente já sabe que sim, vão ser mais morosos. Primeiro, baseado no primeiro governo Trump, tudo ficou mais moroso. Dois, o rigor na análise ficou mais rigoroso no primeiro mandato, tende a ficar mais rigoroso agora. Ficando mais rigoroso, o workload aumenta de todo mundo. Tem mais RFI, os advogados ficam mais com bastante trabalho, os officers estão analisando maior volume porque o caso não acaba. Então, tem a decisão aí recente, que a gente sabe que impactou, de não aceitar mais o home office no governo federal. Olha, a Executive Order aí impactando você. Executive Order mandando não tem mais home office. Os officers estavam home office, agora tem que se adaptar ao novo regime. A gente tem ouvido relatos de centros de várias agências que não tinham sequer local para essas pessoas voltarem tão rapidamente. Então, isso impacta a rotina do governo federal. Tem o departamento DOGE fazendo muito corte de custos. Então, a expectativa é que fique mais demorado. O que cabe a nós fazermos? Antecipar essa tendência e trabalhar mais rapidamente, antecipar processos do nosso lado. Tá bom? Sobre H1B, vai haver alguma mudança na relação de contratação, especialmente de indianos? Qual o impacto sobre o Green Card? Nada por enquanto, tá? Nenhuma mudança, né, Cris? Uma H1B Não, específica. Brasileiros podem aplicar para o lottery do H1B? Com certeza, podem e devem. A gente acabou de passar o deadline desse ano acabou, tá? A lembrando que é a pergunta empresa que aplica, na verdade, né? Não é, indivíduos. não o indivíduo. Ah, pessoal, alguns vistos não estão disponíveis para o brasileiro, tá? Notadamente o E2, tá? Não tem para brasileiros sem dupla cidadania. Existe um H1B especial para chilenos, que é só para chilenos. Tem o TN Visa, que não tem para o brasileiro. Então, de novo, existem muitos e muitos e muitos vistos possíveis. A gente falou aqui dos principais. E a gente tem que analisar todos quando estiver pensando na uma pessoa perguntando a respeito daquele exemplo que eu dei, né, do funcionário que tem o visto ali revogado na entrada, do CBP Officer, se o liability recai somente no funcionário. Pessoal, vou explicar melhor para vocês entenderem. Quando o seu funcionário vem para os Estados Unidos por ordem de instrução da empresa e ele é negado e retornado, em regra, a empresa não é exposta à regulamentação imigratória naquele momento. Acontece que você, empresa, acabou de causar no seu funcionário um dano na mobilidade física dele, do indivíduo de ir e vir amanhã, de não pode ir para a Disney. Então, ele tem o visto revogado e não direito de entrada, a depender 3 anos ou 10 anos. Veja, isso expõe você, empresa. Então, antes de você fazer a estratégia da viagem do seu funcionário, você precisa se certificar de que você está colocando ele numa situação, e você não está colocando ele numa situação de risco, tá? E existem outros B1s também, a gente, né, muitas vezes existem os B1 em lieu of, que são subcategorias de B1, que são mais específicas para determinado escopo, então é possível também, consulte, o Cris é um dos especialistas aí no B1 em lieu of, tem B1 de Domestic Employee, tem vários. O B1 tem várias subcategorias, mas eles precisam ser pedidos especificamente, tá bom? Qual a diferença entre o EB2 e o EB3? Tá, Chris, explica um pouquinho melhor e rapidinho mesmo, porque eu vou deixar nossos contatos aqui. EB2 Perm e EB3 Perm, qual que é a diferença aí? Uhum. Porque o EB2 NIW, tá? A grande diferença é que ele é self-petition, não precisa de sponsor. Uhum. Enquanto isso, eu vou O deixando EB2 os nossos Perm, ele é dados aí, tá, para pessoal?
Ele é para uma oferta de trabalho que requer um mestrado na área. Certas ocupações falam que, tipo, geralmente ah, tem o requisito de um mestrado. ah, e o mestrado também pode ser um bacharel mais 5 anos de experiência progressiva, que o governo entende como equivalente, né? Aí tem, né, um processo de certificar essa equivalência, né, por uma, né, agência que especializa em avaliar, né, currículos e certificações educacionais. Aí o visto EB3 Perm, ele é para uma oferta de trabalho que requer apenas um bacharel. Boa. Aí, na prática, né, em termos de tempo, assim, os dois estão bem perto em termos de disponibilidade. Então, muitas vezes não faz, tipo, uma grande diferença e, às vezes, para certos profissionais, a gente pode fazer uma determinação, né, de um ou outro. Boa. Pessoal, a gente está passando 15 minutinhos do horário. Existem várias outras perguntas aqui. Eu não vou pegar todas porque tem conteúdo para a gente ficar aqui até tarde da noite. Annelise, muitíssimo obrigado pela iniciativa, pela sugestão, pelo apoio na realização, por trazer tanta gente qualificada. Eu sei que tem muitos amigos e colegas de você aí do HR Club. Acima de tudo, parabéns pela iniciativa da criação do HR Club. Me pareceu uma organização muito, muito bacana de apoio mútuo, que é absolutamente fundamental para as empresas brasileiras chegando nos Estados Unidos. A gente está aqui para ajudar vocês, mas vocês se ajudam aí também entre os bons profissionais, isso é muito, muito bacana. Quero te agradecer bastante. Obrigada pelo teu tempo, trazer a experiência de vocês. Foi muito rico e, de fato, é um tema que, como vocês falaram, tem mais barulho, até assim, o próprio grupo no começo, "Ih, isso, o que vai acontecer?" Então, acho que tem muito barulho e tirando o foco do que a gente precisa olhar mesmo, então acho que é importante se aconselhar com especialistas, por isso que a gente trouxe vocês dois hoje, e para quem precisar, definitivamente segue aí, como eles já colocaram o contato deles para vocês terem próximas etapas. E da minha parte, mais uma vez, muito obrigada e vejo vocês aí num próximo conteúdo que faça sentido para ambos. Joia, muitíssimo obrigado, muitíssimo obrigado. Chris, parabéns, muito obrigado aí pelo Uhum. conteúdo. Passa Pessoal, rápido. voa, né? Estamos à Sim. disposição, tá? Deixar um último agradecimento aqui para o Lucas e para toda a nossa equipe de comunicação. Essa webinar a gente aparece aqui, mas tem muita gente por trás da câmera aqui que Com faz certeza. acontecer e faz acontecer com muita qualidade. Na pessoa do Lucas, eu agradeço a todos do nosso departamento de comunicação. Pessoal, a Drummond produz esse tipo de conteúdo há muito tempo. A gente tem um YouTube com muito mais conteúdo como esse de todas as nossas áreas. Temos guias e etc. Nosso intuito é levar informação de boa qualidade para vocês. Espero que a gente tenha cumprido o papel. Espero que a gente tenha ajudado. Muito obrigado a todos. A gente se vê. Abraço. Tchau, Obrigada. tchau. Tchau, tchau, Tchau. Obrigado. pessoal.